dia, turma. Bom dia, paz. Como estão vocês? Hoje eu vim gravar um vídeo já falando da aula de hoje mesmo, segunda-feira, dia 3/8, certo? Falar hoje, a aula hoje foi sobre transformações químicas e físicas e um pouco sobre separação de misturas heterogêneas. Então eu vou começar falando um pouco sobre transformações. Transformação física é aquela que não modifica a matéria ou a substância, certo? Então, se eu pego uma vasilha dessa daqui, plástica, eu posso reaproveitá-la. Então, quando eu reaproveito, eu não estou fazendo a mudança química, que é uma transformação total de uma substância, de uma matéria para outra. Aqui eu só vou reaproveitar, usando os 5 R's, um dos 5 R's. Então, eu vou reaproveitar. E aí eu posso usá-la para colocar óleo, colocar outro creme, colocar alguma coisa, certo? Se eu pegar uma garrafa PET, eu tomo um refrigerante que está aqui dentro e eu vou reaproveitar. E eu coloco grãos, que é uma forma bem poderosa de guardar grãos. Ele não estraga, ele não enche de bicho, certo? E ele, se molhar, se tiver algum lugar molhado, se tiver algum lugar que suje, você pode lavar ela do lado de fora. Você lava ela do lado de dentro, você bota um pouquinho de álcool, bota para secar. E depois você pode colocar grão, açúcar, arroz, o que você quiser dentro da garrafa, macarrão, e guardar, certo? E aí você pega uma garrafa PET e você pode colocar água na geladeira. Então, ela não modifica o seu estado. Ela continua sendo garrafa PET. A água passa por 3 estados. Estado sólido, líquido e gasoso. Então, eu pego a água líquida, boto na forminha de gelo e boto no congelador. E aí ela vai ficar congelada. Ela deixa de ser água? Não, ela não deixa de ser água. Ela só está em um estado diferente, que é o sólido. Depois, se eu botar no fogo para colocar na água do arroz, para colocar na carne ou no feijão, ela vai evaporar. Ela passa para um outro estado, mas ela não deixa de ser água, porque depois ela cai em forma de chuva. Nós vamos ver isso na terceira unidade, certo? A transformação química não. A transformação química nós precisamos passar por um processo químico, por isso que fala de transformação química. A ferrugem, apodrecimento de fruta ou de verdura e a queima fazem com que o processo seja um processo chamado de processo químico. Ou seja, ele passa por uma transformação química, ele sai de um produto para outro. Então, digamos, uma geladeira nova é diferente de uma geladeira enferrujada. A ferrugem, ela destrói, certo? Todo o material. A transformação mais conhecida é a transformação de fogo. Se eu pegar um pedaço de papel, deixa eu botar aqui para a gente acompanhar. Se eu pegar um pedaço de papel e cortar, ele continua sendo papel. Mas se eu pegar o papel e utilizar o fogo para fazer uma transformação, ele vai virar cinza, certo? Meninos não podem fazer essa atividade fora de uma vasilha e não podem fazer sem a ajuda dos pais, certo? Deixa eu ver se eu consigo aqui um copo meu. Acho que aqui dá. Então aqui tem papel. E eu vou utilizar. Eu acho que não vai não, né? Porque o certo seria aí num prato. Ele vai queimando, certo? Ele já apagou. Ele queima e sai esses gasezinhos, tá vendo? Esses gasezinhos são os gases que elimina quando existe a queima. Então, São João, fogueira de São João não vai não, gente. Fogueira de São João só vai mesmo no prato, que aí queima, que é uma beleza. Só que aqui eu tô de frente à janela, porque tá fazendo um calor pra mim, então vai apagar o fogo. Então, agora nós vamos falar um pouquinho sobre separação de misturas. Existem as misturas, nós já vimos misturas homogêneas e heterogêneas. Para as homogêneas, nós só temos
dois tipos de separação. Evaporação, que é o ato de secar, certo? E a destilação, que é usado por um aparelho chamado destilador, que usa a transformação química, porque ele usa o fogo. Então, quem foi responsável para fazer essas atividades não podem fazer sozinhos, tem que fazer com os responsáveis. E para as heterogêneas existem 5: filtração, decantação. Filtração, o ato de coar. Decantação, o ato de esperar assentar, ou seja, o ato de assentar o material. Levigação, o ato de lavar, né? A gente lava o arroz, o feijão, para tirar as palhas. Ventilação é o ato de ventilar, de assoprar. Então a gente usa muito quando a gente faz dessa forma e assopra ou coloca o ventilador. E são 5, né, Sheila? Sheila só falou 4. Eu vou lembrar agora no livro, porque filtração, decantação, levigação, ventilação e... Ah, tá, separação magnética, que é mais difícil de lembrar, até porque nós, pessoas normais, né, pessoas que não trabalham com esse tipo de separação, nós não fazemos esse tipo de separação. Então, geralmente é separar qualquer outra substância de uma substância magnética, usando ímã. Né? Geralmente os lixões, né, que a gente chama os lixões, que pegam material para reciclar, eles fazem essa separação com um ímã bem maior, um ímã grande, certo? Então são esses 7 tipos de separações que existem. Nós precisamos entender um pouco de cada uma e na próxima aula, na quinta-feira, eu gravo explicando passo a passo de cada uma, inclusive com demonstração. Beijo e um bom dia!